Olá pessoal, nesta videoaula nós iremos construir as nossas duas próximas fases do jogo, a cena de início e a cena de fim do nosso jogo. Então pessoal, o nosso jogo ele vai precisar de um controlador para indicar quando uma cena será carregada. Então vamos criar um novo objeto vazio, vou chamá-lo de Game Controller. Vou adicionar um ícone para esse objeto e também vamos criar um novo objeto vazio. Eu vou chamá-lo de ScoreText, que armazenará a pontuação do meu jogador. No meu ScoreText, vamos adicionar um componente de texto ali. Em Render, selecione a opção GetText. O texto que será atribuído, vou colocar, na verdade não vou colocar nenhum texto, vou colocar um texto para a gente visualizar a posição do meu objeto na cena. Então aqui eu vou selecionar a âncora do meu objeto no centro e o alinhamento no centro. Vou aumentar também a fonte deste texto. Vamos abrir esse script no editor. Como vocês podem observar, nós precisaremos de um controlador para cada cena do nosso jogo. Porém, eu vou criar uma única instância desse objeto. Então vamos criar uma variável estática. Vou chamá-la de... Ela é uma variável estática do tipo GameController. Vou chamá-la de instância. Vou dizer que essa instância ela inicia como null. Vou criar uma função awake, que é uma função que é executada uma única vez durante toda a execução, durante a execução durante a criação de uma determinada instância de um objeto. Então preciso verificar se a minha instância é nula. Isso indica que eu preciso preencher a minha instância com objeto do tipo GameController. Então vou preencher com esse objeto. Se a minha variável não é nula, quer dizer que ela já foi criada anteriormente. Então preciso verificar se essa instância é diferente da minha instância atual. Então se for diferente da minha instância atual, então como já existe uma instância criada, eu vou destruir esse GameObject. Também, pessoal, eu vou criar aqui uma variável pública do tipo getText, vou chamá-la de ScoreText. E no meu método start, o meu ScoreText ele vai receber o seguinte texto: pontos mais score, que será uma variável criada posteriormente. Eu não vou precisar de uma função update. Eu vou criar aqui já algumas variáveis. Vou criar uma variável estática do tipo int, chamada de score, com valor, inicia com valor zerado. Uma variável estática do tipo inteira, para indicar o level que o meu jogador está. Bem, o meu controlador ele vai precisar verificar se o meu jogador colidiu ou se eu preciso carregar uma nova cena ou se eu preciso atribuir pontuação ao meu jogador.
Então, vamos primeiro criar uma função void, vou chamar pública void, porque ela será acessada por outras classes, vou chamá-la de player collision. Nessa função, caso o meu jogador perca, eu preciso indicar que o meu level agora é igual a 1, porque a minha aplicação precisa ser reiniciada. Eu também preciso definir que o meu score ele precisa ser zerado, porque o meu jogador perdeu o jogo. E também precisamos reiniciar a minha aplicação, porque ainda não temos uma cena de fim. Vou chamar essa cena de jogo 02, que será criada posteriormente. E vamos agora criar uma função chamada de level up. Na minha função level up, como nós teremos 3 fases, eu preciso primeiramente verificar se o meu level é igual a 3, isso indica que o jogador venceu o jogo. Caso contrário, nós precisamos carregar uma nova cena. Então nós vamos incrementar a nossa variável level e por fim nós vamos iniciar uma nova cena. Vamos carregar o level jogo 0 mais level. Caso contrário, nós precisamos também reiniciar a nossa aplicação. Nós precisamos informar que o nosso level agora é igual a 1. O meu score ele vai precisar ser zerado. E também, pessoal, perdão, aqui nós não podemos zerar nosso score ainda. Nós só vamos zerar o score quando nós passarmos para a nossa próxima cena. Quando nós chegarmos na nossa cena de fim. Porque se nós zerarmos o score agora, quando eu... Desculpem, pessoal. Nós podemos sim zerar o score. Aqui o nosso usuário já venceu o jogo. Então se o nosso usuário venceu o jogo, application.loadLevel jogo 01. E por fim vamos criar agora uma função pública tipo void, vou chamar de addScore, vou passar ele inteiro, points da nossa função. Então minha pontuação vai ser ela mesma mais os meus pontos. E eles vamos pegar o nosso atributo scoreText, seu componente text, vamos falar que ele recebe pontos mais score. Feito isso, nós precisamos editar o script do nosso jogador. Então, quando o meu jogador colidir com o inimigo, com a parede, com o projétil do inimigo, eu preciso pegar a instância do meu game controller e indicar que meu player colidiu. E quando o meu jogador sair da cena, eu preciso pegar a instância do meu game controller e indicar que o meu jogo que o meu jogador ele passou para a próxima fase. E vamos também no script do nosso inimigo. Quando um inimigo for destruído por um projétil do meu jogador, eu vou pegar a instância do meu game controller e vou chamar a função addScore, passando um valor para ela. Neste caso, vou adicionar 10 pontos quando o meu jogador destruir um inimigo. Então, voltando aqui para Unity, agora nós precisamos criar as nossas cenas.
Vamos primeiro aqui no nosso objeto GameController, vamos adicionar o script GameController ao nosso objeto. Deixa eu só voltar aqui nosso GameController, salvar o meu script. Vamos voltar aqui para Unity. GameController 22 Impressor Lifestyle. Sistema Interativo de Text. 22 aqui. Ah, tá, pessoal, aqui desculpem, faltou o ponto text, que é um atributo. Voltando agora para Unity, esperar atualizar aqui e arrasta o campo ScoreText para o script ScoreText. Vou salvar essa cena dando Ctrl S. E agora, pessoal, eu vou construir a minha próxima cena de jogo. Então, em File, seleciono a opção New Scene. Vamos daí já então, de antemão, arrastar os objetos cena, mira e quad para a nossa cena de jogo. Então, pessoal, aqui agora nós vamos arrastando os componentes, parede, os nossos inimigos e o nosso jogador. Eu vou tentar seguir um padrão das fases do Berserk do Atari, mas vocês podem ficar à vontade de posicionar as paredes, inimigos, o jogador na posição que desejarem. Então eu vou pausar aqui a minha cena, a videoaula, e assim que eu terminar a construção dessa cena, eu volto. Então, pessoal, acabei a construção da cena. Só vamos voltar aqui já no nosso jogo 01. Só dar um Ctrl C, vamos copiar esses dois objetos que a gente já gerou. E vamos adicioná-lo na nossa cena jogo 02. Observe que ele já está alinhado na posição correta. Eu vou criar também agora a nossa... Antes de criar a nossa próxima cena, vamos executar a nossa aplicação. Então vamos dar um play no nosso jogo. Observe que agora eu tenho 30 pontos. Vou sair da cena. Observe que a minha variável foi carregada com 30 pontos. Pessoal, temos se algum de vocês não conseguir carregar a segunda cena de jogo, pode acontecer de vocês precisarem adicionar a cena no build do jogo. Então vocês abram a cena do jogo 02 e adicionem ela na pasta Scene com o botão add current. Eu vou salvar novamente minha cena, save scene. Pessoal, eu vou criar a terceira cena de jogo e assim que estiver pronto eu continuo com a nossa videoaula. Então, pessoal, eu terminei a minha terceira cena. Assim como na segunda cena eu copiei já os dois objetos, ScoreText e GameController. Então agora eu salvei também minha cena. Agora eu vou adicioná-la ao build da minha aplicação. Então, com a cena aberta, basta selecionar a opção add current. Vamos então agora executar a aplicação. Desculpa, pessoal, deixa eu abrir primeiro aqui a cena de jogo 01. Eu vou aqui nos meus inimigos, vou reduzir um pouco a velocidade deles, vou colocar 0.2. E também no meu jogador eu vou colocar a velocidade de 1,5. Então, pessoal, agora vamos executar nossa aplicação. Observe, a primeira cena já foi carregada, a minha pontuação está sendo alterada. E assim que eu saio da cena, a minha pontuação permanece e uma nova cena é carregada.
Aparentemente parece que eu colidi com algum outro objeto. Estou na segunda cena de novo. Agora foi carregada a nossa terceira cena do jogo. Observe que ao colidir com o inimigo, ele reinicia a aplicação. E se eu passar para a próxima fase, ele vai também reiniciar a aplicação. Então agora nós vamos... Então pessoal, agora nós vamos criar a nossa cena de início. Então seleciona a opção File, New Scene. Eu vou criar já de antemão um componente Quad em 3D, 3D Object, seleciona a opção Quad. Podem remover o componente Mesh Collider, viu pessoal? E no componente Mesh Render, desmarquem as opções Cast Shadow e Save Shadow. Eu vou resetar a posição desse objeto para colocá-lo no centro da cena. Vou aumentar a sua escala para que ele atinja o tamanho da minha cena de jogo. Então agora, pessoal, nós vamos selecionar a imagem background, vamos arrastá-lo para o nosso componente Quad. Observe que a nossa imagem ela está meio apagada na nossa cena de jogo. É porque essa imagem ela precisaria de uma iluminação. Então, como é uma imagem sem iluminação, na opção Shader, vamos em Unity e selecione a opção Textura. Agora observe que a nossa imagem ela está está clara e de fácil está fácil de se observar. Observe que ele vai criar uma pastinha Material com a nossa imagem de fundo. Também nós vamos precisar criar um objeto na nossa cena de início, que será o nosso botão para jogar. Vou chamar esse objeto de Play. Então, este objeto Play, nós vamos adicionar um sprite a ele, em Render, seleção de Sprite Render. Então vamos pegar o componente Play e arrastar até o campo Sprite. Observe que o nosso botão ele já está visível na nossa cena de jogo. Eu só vou aumentar sua escala em X e em Y. E para este objeto nós vamos adicionar um script C#. Vou chamar esse script de Play. E nesse script Play, vamos abri-lo no editor. No nosso editor, nós não vamos precisar do método Start. E a única coisa que precisamos fazer agora é verificar se a minha entrada é o botão esquerdo do mouse. File 1. Então, se ele pressionar o botão esquerdo do mouse, nós precisamos carregar a nossa primeira cena de jogo. Load level jogo 01.
Então, voltando para a Unity, o nosso objeto Play, nós precisamos então adicionar o script Play ao nosso objeto. E também já vamos salvar essa cena, Save Scene. Vou chamar essa cena de início. E na minha cena de início eu vou adicioná-la ao building do jogo, do nosso projeto. Então basta fechar aqui agora e vamos executar nossa cena de início. Vou clicar no botão jogar e a nossa primeira cena já foi carregada. Então agora, pessoal, nós precisamos criar a nossa cena de fim. Opa. Então vamos em File, selecionar a opção New Scene. Eu também vou criar novamente um objeto 3D Quad. Esse objeto eu vou reposicioná-lo. E vou aumentar sua escala para que ele fique do tamanho da minha cena. Podem remover o componente Mesh Collider e desmarcar as opções Cast Shadow e Receive Shadow. Vamos agora arrastar nosso componente Background. Observem que agora nós não precisamos mais indicar que essa textura não recebe iluminação, porque nós já temos um material criado. E agora nós vamos criar alguns objetos. Primeiramente nós vamos criar um objeto. Vou chamar esse objeto de fim. E esse objeto ele irá controlar algumas ações no jogo. Vamos também criar um componente Score Text. Vamos adicionar em render um componente de text a esse objeto. Vou chamar de text. Então eu defini o texto como text. Vou colocar a âncora do meu objeto no centro e alinhado no centro. Vou definir o seu tamanho para 20. Vou colocar 30, muito grande. Valor 25, perfeito. Eu vou modificar também a cor deste objeto. E vamos reposicionar este objeto. Observe que ele está na parte novamente inferior esquerda da minha cena. Então, o meu eixo Y, como eu quero posicioná-lo no meio, é 0.5. Observe que ele já veio para o meio da minha cena. E no eixo Y eu preciso definir um valor para ele, 0.6, 0.5, 0.4, 0.45, está numa boa altura. E já vou de antemão duplicar este objeto e vamos criar um novo objeto chamado... Vou deixar esse objeto como Score e vou posicioná-lo mais abaixo. Vou colocar no ponto 6, desculpem, invertido, pode ser o ponto 3, 3.5, não, 0.3. E o meu primeiro objeto, que é o primeiro text criado, vou chamá-lo de InfoText. Também vou criar um novo objeto. Esse objeto vai ser o nosso botão para o nosso jogador jogar novamente. E neste objeto nós vamos adicionar um sprite em render, selecione a opção Sprite Render e arraste o componente Play Again. Eu vou escalar o meu objeto e vou posicioná-lo na parte inferior da minha cena. Então, no meu objeto Play Again, vamos arrastar o meu script Play, porque a ação será a mesma. A partir do momento que eu pressionar o botão esquerdo do mouse, ele irá iniciar a minha cena de jogo. Então, agora nos nossos scripts, vamos selecionar a opção Create, vamos criar um novo script, C#.
vou chamar esse script de fim. Vamos abrir esse script no editor. Nesse script nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir duas variáveis do tipo getText, uma scoreText e uma outra chamada infoText. Também vou criar duas variáveis públicas estáticas, uma inteira para armazenar a minha pontuação e uma outra variável booleana para informar se o meu jogador venceu ou perdeu. Então daí no método start, meu scoreText, vamos pegar esse atributo text, ele vai receber o seguinte texto: pontos mais score. E também nós vamos verificar se é game over. Então o meu infoText vai receber o seguinte texto: fim de jogo. Se não, indica que o meu jogador venceu o jogo. Então, meu infoText, o text, ele recebe o seguinte texto: você venceu. Então, agora nós precisamos editar nosso script no Game Controller. E no Game Controller nós precisamos indicar que se o meu jogador colidir, eu preciso informar que é game over. E também preciso atribuir o score a meu objeto score, meu atributo score, ao atributo score do objeto fim. E por fim, nós precisamos indicar que a cena que deverá ser carregada é a cena de fim. O mesmo acontecerá para a nossa cena de caso o nosso jogador vença a partida, o nosso jogo. Então, se ele venceu o jogo, se ele já está na última fase, eu vou reiniciar minha aplicação, meu level, indicando que a próxima que quando o jogo for carregado novamente, a fase de jogo será a fase número 1, e vou indicar que o meu jogador não perdeu o jogo. Vou atribuir o valor da variável score ao atributo score do meu objeto fim, e também vamos carregar a nossa cena de fim. Então, voltando para Unity, se vocês não tiverem salvo a sua cena, por favor, salvem a cena, File, Save Scene, e também a adicionem no building do jogo. Vamos agora executar nossa aplicação. Quando eu executar pela primeira vez, ela já carregou nossa cena de jogo. A transição entre as cenas funciona. Se eu colidir agora, ele vai carregar a cena de fim. Pessoal, desculpa. No nosso objeto fim, adicione o script fim e também adicione as duas variáveis infoText e scoreText. Salvar novamente a cena e vamos executá-la novamente. Jogar novamente. Eu tenho apenas 10 pontos, eu vou colidir com a parede. Fim de jogo, pontos 10. Iniciando a aplicação, meus pontos estão zerados. Vamos agora passar para a próxima fase. Matar alguns inimigos. Tenho agora 50 pontos.
se eu sair da cena agora, você venceu os 140 pontos. E se eu pressionar novamente o botão para jogar novamente, ele carrega novamente a nossa primeira fase do jogo. Então, pessoal, se alguém quiser compilar o jogo para Windows, ou para Mac ou para Linux, selecione uma das plataformas. No caso, para Windows, a plataforma alvo de desejo. Eu aconselho vocês, no caso do Windows, Linux, Mac, selecionarem sempre a opção 32 ou 64 bits para executar nas duas arquiteturas. Lembrando que se você quiser compilar para Android, você precisa ter o SDK do Android. E para a versão web você precisa do Unity Web Plugin. Só clicar na opção Build, que ele irá gerar o projeto. Então, pessoal, se vocês gostaram das videoaulas e do tutorial Berserk, dê um joinha no vídeo aí, deixe também seus comentários. Lembrando que o código-fonte e os sprites e arquivos de áudio que foram utilizados durante o desenvolvimento do projeto estarão na descrição do vídeo. E até a nossa próxima sequência de videoaulas.